aí, galera do canal? Oi, oi, oi! Pronto aqui para mais um vídeo neste canal. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, dar o seu like, deixar comentários nos vídeos do canal. E nós também temos o @canal Oi, 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 lá no Instagram. E, gente, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação. Isso é importante para o engajamento do mesmo, para eu ganhar mais seguidores, mais visualizações, monetizar, para o canal crescer, né? E o @canal Oi, 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 lá no Instagram, é onde eu faço a divulgação dos vídeos que saem, sempre aos sábados, 3h30 da tarde. E, bom, vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Hoje eu vou falar de dois cantores negros importantes no cenário brasileiro aí. O primeiro que eu vou falar aqui é o Tim Maia. Inclusive acho que ele vai fazer sucesso. Ele tem todo o jeito de fazer sucesso, mas ele é Roberto Carlos. E o segundo que eu vou falar é o Wilson Simonal. Mas vamos lá primeiro para o Tim Maia. Tim Maia vale tudo. Tim Maia, ou Sebastião Rodrigues Maia, ele nasceu no Rio de Janeiro em setembro de 1942 e morreu em Niterói em março de 1998. E Tim Maia, além de cantor, foi compositor, produtor, instrumentista e empresário. Porra! Tudo isso? E foi o Tim Maia que foi o responsável por introduzir o estilo soul e funk na música brasileira, por conta dos anos que ele morou lá nos Estados Unidos e entrou em contato com essa música soul e funk americana através de James Brown, Aretha Franklin, entre outros, né? Bom, a juventude, assim, o Tim Maia, ele adivinha de uma família pobre. Pobre! Então, para ajudar nas despesas da casa, ele trabalhava entregando marmitas, lá no bairro da Tijuca. Ele era o caçula de 12 filhos e fazia esses serviços de entregas de marmitas. O Tim Maia era filho do seu Altivo Maia e de Maria Imaculada Nogueira, tá? E a carreira musical do Tim Maia, ele começou tocando no grupo Tijucanos do Ritmo, que era um grupo que se formou na igreja local lá que o Tim Maia frequentava, a Igreja dos Capuchinhos. Aí lá na Igreja dos Capuchinhos, ele começou tocando bateria e mudou para o violão. Nessa época também, aí da adolescência e juventude de Tim Maia, ele fazia parte da Turma do Matoso. Quem fazia parte também da Turma do Matoso era Jorge Benjor e Erasmo Carlos. Eles e outros amigos, eles eram dessa Turma do Matoso. Acho que não o Roberto Carlos, que o Roberto Carlos veio chegar depois ali na região da Tijuca, mas enfim. Em 1957, Tim Maia e esses amigos, alguns aí da Turma do Matoso, fundaram o grupo musical de rockabilly, os Sputniks. Os Sputniks em alusão, na época, a um famoso satélite aí da antiga União Soviética, o primeiro satélite que foi para a órbita da Terra. Então aí formou-se o grupo Os Sputniks e dentro do grupo dos Sputniks tinha o Tim Maia, o Roberto Carlos, Arlênio Silva e Edson Trindade e Wellington. Erasmo Carlos não fazia parte desse grupo Sputniks. Os Sputniks, eles conseguiram fazer apresentações no Clube do Rock. Essa época, o Clube do Rock era apresentado pelo
Apresentado pelo apresentador, óbvio. O Carlos Imperial, mas o Carlos Imperial, além de apresentador, ele foi radialista, ele compôs música, ele lançava pessoas na carreira musical. Carlos Imperial, inclusive, fez o lançamento do primeiro disco da Elis Regina, Viva Brotolândia. Ele era um multiartista, vamos dizer assim, o Carlos Imperial. Foi ator, enfim. Ele era um cara que ele era multiartista. Nessa época, o Erasmo Carlos ele fazia parte de uma banda chamada The Snakes. O The Snakes ele acompanhou o Roberto Carlos depois do fim dos Sputniks, porque aí os Sputniks acabaram. De acordo com o filme que tem da biografia do Tim Maia, o Tim Maia teve um desentendimento aí com o Carlos Imperial, porque segundo no filme do Tim Maia, Carlos Imperial não achava Tim Maia, assim, vamos dizer, um galã, né? Tudo natural, eu sou bonita pra caramba! Tim Maia não era bonito, mas também, assim, o Tim Maia tinha o seu talento. Opinião: o Tim Maia tinha uma potência vocal melhor que a do Roberto Carlos. Mas Carlos Imperial achava que não, que precisava, além de tocar rock, ser galã. Então, segundo consta aí naquele filme do Tim Maia, o Tim Maia se sentiu preterido por Carlos Imperial. Tim Maia meio que, assim, aí ele voltou para Tijuca, ficava fazendo pequenos furtos em casas abandonadas na Tijuca, enfim. Não, tava lá, eu peguei emprestada. Mas aí surgiu para ele, lá na Igreja dos Capuchinhos, uma oportunidade para ele ir para os Estados Unidos estudar inglês. Então, foi assim que aconteceu em 1959. O Tim Maia vai para os Estados Unidos para aprender inglês. Eu não sei se não sei se era alguém da vizinhança, que tinha alguém que morava lá nos Estados Unidos, enfim, mas Tim Maia, ele fica nos Estados Unidos de 1959 até mais ou menos 1964. Lá, bom, ele vai no intuito de aprender inglês, mas passa a trabalhar lavando prato, lavando carro, esses serviços assim mais braçais. Ele ele forma uma banda, um grupo meio que de soul e jazz lá nos Estados Unidos. Essa banda conta com 2 brasileiros, um chamado Roger Bruno e o outro Milton Banana, e o americano Don Payne. Eu não lembro aqui que instrumento Don Payne tocava, se era a bateria, o sax, enfim. A banda se chamou The Ideals, mas Tim Maia ele se envolveu em algumas confusões lá nos Estados Unidos, como roubo, porte de droga. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira e outras coisas mais. Ficou preso até ser deportado de volta para o Brasil em 1964, por aí. Bom, nisso, pulamos aqui para o primeiro compacto que ele gravou lá por volta de 1968. Ele gravou um primeiro compacto e também produziu um álbum para o cantor Eduardo Araújo, além de compor músicas tanto para o Roberto Carlos e para o Erasmo. Dessa época aí, mais ou menos, 1968 ou 1969, que o Roberto Carlos
musicou essa música do Tim Maia chamada Não Vou Ficar. Tchau! Chega! Essa música Não Vou Ficar, ele entrou para a trilha sonora do filme Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. Tem uma pegada bastante funk, soul, que nessa época também Roberto Carlos ele estava mudando o rumo da carreira para músicas mais românticas e músicas mais voltadas para o funk, soul, por influência, assim, ele teve bastante influência de Aretha Franklin nessa época e o Roberto Carlos. E o Tim Maia também compôs algumas músicas para Erasmo, a mais famosa, a música Não Quero Nem Saber. A meu ombro, sobe e desce. Bom, Tim Maia também, no final dos anos 60, início dos anos 70, fez uma apresentação na TV Bandeirantes, juntamente com o grupo Os Mutantes, e participou de um programa de rádio, provavelmente no Rio de Janeiro. Ele participou de um programa de rádio junto com Wilson Simonal. Em 1970, veio a grande oportunidade de Tim Maia. Ele gravou o seu primeiro álbum na gravadora Polydor. Ele foi levado para Polydor para fazer um contrato lá, através dos Mutantes. E desse primeiro álbum do Tim Maia, vem os sucessos Azul da Cor do Mar, Coronel Antônio Bento. Aqui, um dos compositores da música, Coronel Antônio Bento, é o músico nordestino João do Vale. Tem a música Primavera, a música Eu Amo Você. Essa música Eu Amo Você foi composta pelo cantor e compositor Cassiano. O Cassiano é daquela música que ele compôs, A Lua e Eu. Cassiano, nos anos 70, compôs a música A Lua e Eu. E Eu Amo Você foi composta aqui por Cassiano e Silvio Rochael. Bom, em 1974, por volta aí de 73, 74, o Tim Maia, ele troca de gravadora. Da Polydor, ele foi para a RCA. Tim Maia teve um período que ele passou em Londres. Aí ele voltou para o Brasil. Aí foi mais ou menos nesse período aí de 73, 74, ele trocou a Polydor pela RCA, ele trocou a Polydor pela RCA, e também é nessa época aí, meados dos anos 70, que o Tim Maia entra em contato com a doutrina religiosa cultura racional. Essa doutrina cultura racional foi liderada por Manuel Jacinto Coelho, e a cultura racional ela é uma derivação da Umbanda, e a cultura racional mistura elementos como cosmos, ecologia, teologia, OVNIs. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que não sei conhecimento. Metafísica, enfim. Aí o Tim Maia ele passou a escrever músicas inspiradas na doutrina da cultura racional. E também foi nessa época aí que Tim Maia largou as drogas, porque Tim Maia utilizava aí bastante entorpecentes, além de beber, entre outros entorpecentes aí. Tava levando cigarro pra onde? Pra casa, vamos fumar. Era do meu consumo. Espera aí, tudo aquilo que tá dentro do carro pro teu consumo? Pro resto da vida, né? Ele compôs essas músicas inspiradas na doutrina racional, chegou a gravar, mas a RCA não quis lançar o disco baseado aí nessa doutrina. Tem cultura racional, Tim Maia Racional, tem 2 volumes. Dizem aí até que tem um terceiro, que ele gravou bastante música voltada aí, né, inspirado na cultura racional.
A RCA, na época, aí não quis gravar o disco, não quis lançar o disco, então Tim Maia comprou as próprias gravações dele, as próprias fitas que ele tinha gravado lá, aí ele fundou o selo Seroma. Seroma significa, assim, Seroma é amores ao contrário. Os críticos aí dizem que, assim, as gravações da fase racional do Tim Maia é a fase que o Tim Maia tá com a voz mais limpa, mais nítida, porque ele tinha parado de usar drogas. Então, assim, para muitos críticos, a fase racional do Tim Maia, em questão de voz do cantor, foi a melhor fase do Tim Maia. Mas, assim, o Tim Maia e a cultura racional, esse amor, essa amizade não ia durar muito. Aí, em meados dos anos 70, já mais para o final dos anos 70, talvez lá para 76, 77, o Tim Maia ficou muito desiludido com o fundador da doutrina lá, o Manuel, porque ele viu práticas do Manuel que não condiziam com a conduta da cultura racional. Então, Tim Maia ficou muito puto. Vocês sabem, né, como é o Tim Maia. Aí com isso, ele tirou de circulação esses álbuns aí que ele tinha gravado, Racional 1 e 2. Então, quem tem esses álbuns é totalmente item de colecionador, vendidos a preços aí bastante salgados nos sebos da vida, porque se tornou muito raro, que ele mandou retirar porque ele ficou muito puto assim com a atitude do fundador da doutrina racional. E mandou retirar os discos de circulação. Em 1978, o Tim Maia ele se volta para o estilo disco. Então, o disco music, discoteque. Aí ele grava um disco chamado Tim Maia Disco Clube, que tem a música Sossego. E nesse disco aqui, do Tim Maia Disco Clube, ele está acompanhado da banda Black Hill, que fazia bastante sucesso na época também. Em 1977, a banda Black Hill emplaca um hit na abertura da novela Locomotivas. E vamos aqui para os anos 80. Bom, nos anos 80 também o Tim Maia ele lançou sucessos. Em 1982 ele lançou o álbum Do Leme ao Pontal. Em 1983 ele lançou o hit Descobridor dos Sete Mares. E em 1984 a música Me Dê Motivo. Essa música Me Dê Motivo é de composição de Michael Sullivan e Paulo Massadas. E em 1985 ele faz um dueto com a Gal Costa na música Um Dia de Domingo. Em 1986, o Tim Maia participa de um especial da Globo chamado Cida, a Gata Roqueira. Bom, podemos dizer também assim que Tim Maia, acho que mais aqui para os anos 80, ele passou a ser conhecido como um músico que não ia nos shows e também se atrasava muito para chegar nos shows. Porque eu não tô afim. Ele ficou conhecido por isso. Então, muitas vezes, marcar alguma coisa assim, marcar algum show com o Tim Maia, era sempre uma incógnita, porque ninguém sabia se de fato ele ia mesmo lá aparecer nos shows. Nos anos 90, Tim Maia foi para um estilo mais, relembrando os sucessos da Bossa Nova, um estilo de composição mais Bossa Nova. Nessa época, nos anos 90, ele estava junto com a banda Vitória Régia.
Nessa época também ele lançou o selo Vitória Régia, e também outros artistas aí do pop, do rock brasileiro, eles começaram a regravar músicas do Tim Maia. O Paralamas do Sucesso, por exemplo, ele regravou a música Você, do Tim Maia, em ritmo meio de reggae, alguma coisa assim, e a Marisa Monte regravou a música Chocolate, lá do início da carreira do Tim Maia, nos anos 70. E bem, aqui Tim Maia nunca caiu no ostracismo, ele sempre se manteve aí, mesmo se atrasando para os shows, mesmo não indo nos shows. Tim Maia também, além dos atrasos e não ir nos shows, ele era conhecido também pelo critério, pelo rigor que ele tinha com as notas musicais. Diziam também que Tim Maia, ele tinha ouvido absoluto, tipo, reconhecer um lá, um sol no meio de uma música. Diziam que ele tinha esse ouvido absoluto. Ele também era muito exigente com notas musicais, tons musicais, vamos fazer mais agudo, vamos fazer mais o som mais grosso, mais agudo, enfim. E o último show de Tim Maia foi em 8 de março de 1998, no Teatro Municipal lá de Niterói. Tim Maia, ele já sofria aí dos problemas com a diabetes, e o problema de diabetes dava problemas cardíacos, hipertensão. Tim Maia tinha uma dieta desregrada, que ele gostava dos birites. O Tim Maia, ele, depois da fase racional, que ele estava sem drogas, Tim Maia voltou a usar drogas, e enfim. E foi nesse contexto assim que ele foi fazer o show lá no Teatro Municipal de Niterói. Ele passou mal por conta do problema da hipertensão e um edema pulmonar. Mas tudo isso foi por conta desse abuso de drogas e álcool, e juntando tudo isso, o fator diabetes para o Tim Maia, né? O Tim Maia, ele está enterrado no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. Ele teve 3 filhos. O Léo Maia, não se sabe se é filho sanguíneo do Tim Maia ou não, o Léo Maia, mas assim, ele criou o Léo Maia, mas nunca registrou como sendo, sei lá, filho do Tim Maia. Depois do Léo Maia teve o Carmelo, que ele colocou esse nome de Carmelo na época da cultura racional, porque o Carmelo é de 1975, alguma coisa assim. E o Tim Maia teve um outro filho que ele reconheceu aí quando este rapaz tinha 15 anos de idade. E é isso daí, essa foi a carreira do síndico Tim Maia, que realmente foi síndico. Como diz lá na música do Jorge Benjor, Tim Maia foi síndico de um prédio. Agora, nós vamos falar de Wilson Simonal. O Wilson Simonal, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1938 e morreu em São Paulo no ano 2000, em junho de 2000. Os pais do Wilson Simonal, eles eram mineiros. Ele era filho de Maria Silva de Castro, ela era cozinheira e empregada doméstica, e do radiotécnico Lúcio Pereira de Castro. O casal, ele decide se mudar para o Rio de Janeiro, aí no final da década de 30, e tem o filho, né, o Wilson Simonal. Simonal, do nome, ele recebeu o nome Simonal em homenagem a um médico que fez o parto. O Wilson Simonal, ele estudou em colégio católico
e lá ele teve aulas de canto. Depois ele foi para um colégio público, mas aí, lá durante a sua juventude, ele se reunia com uma turma de jovens na Praça Antero de Quental, lá, acho que no bairro do Leblon. Ele já cantava músicas em inglês. Aí, nessa turma aí que ele se reunia na Praça Antero de Quental, ele conheceu Edson Bastos Filho, o filho de uma famosa pianista chamada Aldo Pinto Bastos. Foi ela que ensinou o Wilson a tocar piano e violão. O Wilson Simonal, aí no final dos anos 50, início dos anos 60, ele pretendia formar um grupo musical, mas ele foi chamado para servir o exército. Lá no exército, ele se tornou chefe da torcida, ele fazia algumas apresentações de bailes do exército, talvez já como crooner, e ele percebeu que ele tinha um grande domínio de palco. Em 1960, ele dá baixa no exército como sargento e ele se junta ao irmão dele, Zé Roberto, e aos amigos Marcos Moran, Edson Bastos e Zé Ari, e forma o grupo Dry Boys. O conjunto chegou até 1961, eles também chegaram a se apresentar no Clube do Rock. Aqui, quando eu falei, você vê que as carreiras assim, elas estão, tanto do Tim Maia como a do Wilson Simonal, elas estão intrinsecamente ligadas por uma pessoa, o Carlos Imperial. Então, o Simonal, ele teve o apoio do Carlos Imperial para se lançar na carreira. Com o fim do Dry Boys, o Wilson Simonal, ele foi para um outro conjunto, ele virou crooner de um conjunto chamado Guarani, e ele ficou conhecido como o Harry Belafonte brasileiro, tá? Com o fim também do Dry Boys, o Wilson Simonal, ele ficou sem ter onde morar, já que a família dele morava longe, morava num bairro de Belford Roxo, chamado Areia Branca, e o Wilson Simonal trabalhava na Zona Sul, então ficava muito longe para o Simonal ficar se deslocando de Belford Roxo para Zona Sul do Rio. Mas dá o jeito pra gente chegar lá. Que jeito vocês pretendem dar? Sei, de avião só pode. Então, isso faz com que o Carlos Imperial contrate o Wilson Simonal como secretário dele, trabalhando junto com o Erasmo Carlos, que também por um tempo, Erasmo Carlos foi secretário do Carlos Imperial, e o Simonal chegou a morar junto com o Eduardo Araújo. Em uma dessas apresentações aí que ele fazia no Clube do Rock, ele conhece a esposa, Teresa Pugliese. Eles se casaram em 1962 e nesse mesmo ano ele se torna crooner de uma boate chamada Drink. Nessa época, ele assinou o primeiro contrato dele com a gravadora Odeon e lança o primeiro compacto dele com as músicas Terezinha e Biquínis e Borboletas. E no mesmo ano ele troca a boate Drink pela boate Top Club. Em 1963, ele lança o álbum dele de estreia, Tem Algo Mais, com o hit Balanço Zona Sul. E esse álbum acaba trazendo bastante visibilidade para o Wilson Simonal, que acaba chamando a atenção dos produtores Miele e Ronaldo Boscoli, que nessa época promoviam shows num lugar chamado Beco das Garrafas, na Rua do Vivier, um bequinho sem saída lá da Rua do Vivier, no bairro de Copacabana, que ficava o Beco das Garrafas. Inclusive também foi no Beco das Garrafas que a Elis Regina lançou a carreira dela. Em 1964, nasceu o primeiro filho do Simonal, o Simoninha, e em 1965, o sucesso do Simonal foi absoluto lá no Beco das Garrafas, então
a TV Tupi decide contratar ele para apresentar um programa, só que em São Paulo. Então, Simonal não hesita, assina esse contrato, ele e a família se mudam para São Paulo e lá na TV Tupi em São Paulo ele começa a apresentar um programa chamado Spotlight. O Spotlight foi uma ideia da TV Tupi de fazer um programa sofisticado com músicas próximas ao jazz, bossa nova, enfim. Em 1966, ele participa do primeiro Festival da Música Popular Brasileira, da TV Excelsior. Em 66 também, o Wilson Simonal ele deixa a Tupi e assina com a TV Record. E ele foi o único, o Wilson Simonal, curiosamente aí, foi o único cantor, um dos únicos, também vamos contar aqui o Jorge Ben, na época o Jorge Benjor era Jorge Ben. Em 1966, quando ele foi para a Record, ele foi um dos únicos, junto com o Jorge Benjor, que participou dos dois programas principais, os programas musicais da casa, o Fino da Bossa e o programa da Jovem Guarda. Bom, o Fino da Bossa e o programa da Jovem Guarda não eram programas assim que se conversavam, porque a Elis Regina, ela, nesse sentido, ela era bastante purista, assim, da música popular brasileira. Ela não ia muito com as fuças do pessoal da Jovem Guarda. Porém, nessa época, Wilson Simonal conseguia participar dos dois programas sem nenhum problema. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional! Bom, por volta aí, acho que de 1967, 1968, Wilson Simonal vai fazer uma apresentação numa boate lá no Rio de Janeiro, acho que na Boate Sucata, lá no Rio de Janeiro, e ele coloca uma bandeira da União Soviética. E isso traz problemas para ele. Ele é chamado para depor no DOPS. Aqui nesse Twitter eu abro mesmo. Aí ele depõe lá, tal. Aí o delegado lá do DOPS, ok, tá liberado, vê que não tem nada a ver. Aí, depois desse episódio do DOPS, entre 1967 e 68, ele lança seu segundo álbum, Alegria, Alegria. Esse era um bordão que o Simonal usava, esse bordão virou música nas mãos do Caetano Veloso. No final dos anos 60, ele fecha um contrato com a Shell dos combustíveis. A Shell, essa época, através do empresário Ricardo Amaral, eles estavam tentando promover uma turnê do músico Sérgio Mendes, esse músico brasileiro, Sérgio Mendes, que estava já há alguns anos radicado lá nos Estados Unidos, que viria aí no final dos anos 70 para cantar, tocar no Brasil. Bom, aqui entramos nos anos 70 e a derrocada, o início da derrocada de Wilson Simonal. Bom, no começo aí dos anos 70, tudo ia bem, ele estava com contrato, ele tinha contrato com a Shell, ele viajou com o pessoal da seleção brasileira para o México, fez alguns shows lá no México, promovendo também a seleção brasileira, promovendo ele mesmo. Já no fim aí de 1970, início de 1971, ele passa a ter um tipo de contrato com a Globo aí para promover o Festival Internacional da Canção. A Globo, ela estava com o Festival Internacional da Canção desde 1968, que era um similar aí do festival daquele festival da Record, o festival da Excelsior, festivais de música
que estavam muito na moda aí nos anos 60, a Globo não quis ficar de fora. E em 71, aí, final de 70, início de 71, chamaram o Wilson Simonal para promover esse Festival Internacional da Canção da Globo fora do país. Então, o Wilson Simonal, ele foi para a França, foi para a Itália, promover o festival e promover a si mesmo. E fora isso também, que no final dos anos 60, o Wilson Simonal, ele abriu sua própria produtora. Eu quero aplausos. Ele tinha a própria produtora dele e passou a administrar também os seus shows, os seus contratos. Bom, mas aí, né, o início da derrocada do Simonal. Ele tinha essa produtora, mas aí ele passou a desconfiar da contabilidade, das contas de sua empresa, já que saía mais dinheiro do que entrava. Então ele chamou o assistente pessoal dele, o encarregado dele, Rui Brizola, assim, contrata aí um contador para ver o que está acontecendo assim nas contas da empresa, porque eu estou percebendo aqui que está saindo mais dinheiro do que entrando, né? Então contrate alguém para ver as contas da minha produtora. O Rui Brizola chama um amigo de São Paulo, Rafael Viviani, e Rafael Viviani faz aí toda a auditoria da produtora do Simonal e detectou isso, que estava saindo mais dinheiro do que entrando. Sabia? Não sabia? Então agora você está sabendo. Então Rafael Viviani fala assim, um jeito de fazer entrar mais dinheiro aí no caixa da produtora é você ir assinando contratos, renovando contratos. Você tem o contrato aí para promover o Festival Internacional, então vai lá, tenta conversar com o pessoal lá da Globo, enfim. E foi o que o Simonal foi o que o Simonal fez. Ele foi para a Globo para tentar renegociar esse contrato para promover o Festival Internacional da Canção, além de ser o jurado do Festival Internacional da Canção daquele ano de 1971. Então ele conversou com o Boni e com o Walter Clark na época, só que aí os dois falaram assim, a gente não quer renovar o contrato com você, pro FIC não, mas para um programa semanal para você apresentar, a gente tem interesse, então fica aí no aguardo para a gente decidir. Só que Simonal, ele ficou puto da vida. Assim, como assim? Não vão me chamar para promover o FIC? Como assim? Ele brigou com o Boni, com o Walter Clark, aí tornou essa briga pública no programa do Flávio Cavalcante. Algum problema, querida? A senhora não vai conseguir, querida. Por que não? Me conte. Consegui o primeiro, eu consegui ficar no primeiro, vou ficar no segundo, no terceiro, e aí, viado? Que é o Flávio Cavalcante, nessa época, acho que ele estava na Tupi. Então, a Globo, assim, bacana, né? Você torna essa briga pública, faz lavação de roupa suja no canal concorrente, no programa do Flávio Cavalcante. Então, meu amigo, você não vai mais participar de nenhum programa da Globo mais. Tchau. Tchau pra você. E Simonal, então, ficou apenas com o contrato da Shell. Só que o contrato da Shell estava prestes a acabar. O contrato que a Shell tinha com o Simonal ia acabar no mês de março. Aí Simonal
falou assim, ó, a contenção de despesas na produtora geral. Tenho dinheiro, inferno! Então, vamos demitir funcionário, vou fazer um enxuga aqui completo. Então, nesse enxuga completo aí que o Simonal fez, ele passou também a desconfiar de todo mundo que trabalhava com ele. Nessa época aí, esse contador, Rafael Viviani, ele tinha o aluguel do apartamento pago pelo Wilson Simonal, e também o Simonal foi fiador do Viviani para ficar morando nesse apartamento no Rio, já que o Viviani veio de São Paulo e não tinha conhecimentos lá no Rio de Janeiro. O Viviani, ele acabou ficando desempregado e não tinha mais como pagar aluguel, ele não tinha mais como se sustentar. Então, ele decidiu colocar o Simonal na justiça por dívidas trabalhistas para receber indenização trabalhista. Pague o aluguel! E Simonal ficou muitíssimo puto, com muita raiva. Ele perdeu funcionários, perdeu a produtora, perdeu a banda, contratos publicitários, show. E Simonal, então, encasquetou na cabeça que ele queria que o Viviani confessasse um desfalque, que Simonal acreditava que o Viviani tinha feito desfalque na produtora que ele tinha lá. Nisso, para que o Viviani confessasse esse desfalque, Simonal vai lá no DOPS, conversa com o delegado que ele tinha conversado lá para 1967, aquele caso da bandeira comunista lá, da União Soviética. Ele chega, me fala para o delegado, assim, um mês antes da prisão do Viviani, ele chega no DOPS e conta toda a situação. E o DOPS, os agentes do DOPS lá, fazem ele assinar um termo dizendo que o Simonal estava recebendo ameaças anônimas essas que ele acreditava serem do Viviani, o seu contador, e nessa declaração também, o Simonal, ele assinava dizendo que ele era um colaborador do DOPS, que emprestava, inclusive, o seu próprio carro e o seu próprio motorista para o DOPS. E foi assim que o DOPS pegou, um dia de setembro, bateu no apartamento do Viviani e sequestrou o Viviani por 20 horas. Que a esposa do Viviani foi lá dar queixa, falou assim, olha, o DOPS veio buscar meu marido e sumiu com o meu marido. Eles disseram, os agentes do DOPS, que eles vieram a mando do Wilson Simonal. DJ para o som! Segurança! Segurança! Nisso, o Viviani conta que, depois que ele foi solto, ele conta que foi torturado nas dependências do DOPS. Eu não aceito! Ele vai lá para contar o suposto desfalque que tinha sido feito na produtora lá do Wilson Simonal. E isso pegou muito mal pro Wilson Simonal. Dá para melhor, com certeza que ele disse que ia mudar melhor, já tava bom. Disse que ia mudar para melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Esse episódio do DOPS pegou muito mal para a carreira do Wilson Simonal. Ele ficou conhecido como Cagueta, ou X9, como dizem lá no Rio de Janeiro.
ficou conhecido como o cara que delatava todos os artistas, enfim. Depois desse episódio, o Nelson Motta produziu um disco para o Simonal, tentando relançar o Simonal novamente, mas a fama de Cagueta e X9 pegou forte para o Simonal, e isso foi um fator determinante, assim, para a derrocada total da carreira do Simonal. Nos anos 80 e 90, ele passou por um completo esquecimento, problemas com alcoolismo. Nos anos 90 ainda, com a ajuda de Roberto Menescal e ainda com a ajuda também de Ronaldo Boscoli, ele lança um CD aí nos anos 90, chamado A Bossa e o Balanço, de 1994. Além de Roberto Menescal e Ronaldo Boscoli, ele conta com a ajuda de um fã que arruma um estúdio para ele gravar essas músicas. Enfim, o Wilson Simonal, ele ainda teve, assim, ele teve esses CDs lançados no final dos anos 90 e veio a falecer em março do ano 2000, em São Paulo. Ele realizou o seu último show no Espaço Memphis, no bairro de Moema. O Cláudio Manuel, do Cacete Planeta, o Seu Creisso, lá do Cacete Planeta, por volta aí dos anos 2000, ele dirigiu um documentário chamado Simonal, Ninguém Sabe o Duro Que Eu Dei, relatando aqui a carreira do Wilson Simonal, e tem um filme de 2018 chamado Simonal, que também é uma biografia de Wilson Simonal, onde quem interpreta o Wilson Simonal é o ator Fabrício Boliveira e a esposa do Wilson Simonal, Teresa Pugliese, interpretada por Isis Valverde. Bom, Wilson Simonal teve dois filhos, o Simoninha e o Max de Castro. Os dois também se lançaram no mundo da música. O Simoninha, no carnaval, tem o baile do Simoninha, que ele faz, acho que é um bloco que ele se apresenta durante o carnaval em São Paulo. Ele participou de filmes também, participou de um filme com os Trapalhões chamado Na Onda do Iê Iê Iê, em 1966, alguma coisa assim. Em 1958, ele participou do filme Minha Sogra é da Polícia. Esse filme, Minha Sogra é da Polícia, tem o Roberto Carlos e o Carlos Imperial no filme de 1958. E é isso, né? Diferente aqui do Tim Maia, que o Tim Maia foi se mantendo constante na carreira até sua morte. Infelizmente, esse episódio do DOPS foi uma pá de cal na carreira do Wilson Simonal. Foi determinante para a derrocada da carreira. E ele, assim, é um cantor excepcional, né? Crooner, um cantor de orquestra também, de uma certa forma desse soul jazz, que era muito na moda também na época, com nomes como Petula Clark, Aretha Franklin, a Dusty Springfield também era famosa nesse estilo, enfim. E essa foi a carreira de Wilson Simonal e a carreira também do Tim Maia no vídeo de hoje. Para o próximo vídeo, eu vou falar já os temas de dezembro. O Natal tá chegando. O próximo tema aí para o começo de dezembro é Jogo do Bicho. Nós vamos falar aí da origem do Jogo do Bicho. E vou falar novamente aqui para você se inscrever neste canal, ativa o sininho de notificação, dá o seu like, deixa o seu comentário,
Tudo isso cria engajamento para o canal, para ele ser espalhado para mais e mais pessoas para se inscreverem aqui no mesmo. Tá bom, gente? E se inscreve lá também no @canal Oioioi, lá no Instagram. E é isso daí. Um beijo para vocês e fui!